quando nós estudamos as Escrituras e ouvimos ensinamentos também sobre Jesus, é o Cristo que viveu neste mundo e morreu na cruz. Mas lembre-se que ele fez isso há aproximadamente 2000 anos atrás. Quando nós estamos falando do Cristo como sacerdote, nós não estamos falando do Cristo da história. Nós estamos falando do Cristo presente, do Cristo que age hoje. A obra de Cristo na cruz não teria qualquer significado para o pecador individual sem seu ministério de intercessão no céu, seu ministério de mediação sumo sacerdotal no céu, não teria qualquer sentido se lhe faltassem os méritos obtidos mediante sua vida aqui na terra e sua morte na cruz do Calvário. Deus já tinha um plano projetado, arquitetado pela nossa salvação. Que esse projeto de salvação é um projeto maravilhoso, preparado com antecedência, por um Deus onisciente que sabe todas as coisas e que planejou tudo pela nossa redenção, pela nossa salvação. A dívida, ela é astronomicamente maior do que aquilo que o servo pode fazer. É por isso que esse pagamento, por assim dizer, tem que ser feito, pode ser feito unicamente pelo próprio Senhor, mas ela tem que ser feita por meio do servo e não pelo Senhor. Porque pecado é inimizade contra Deus e Jesus não era inimigo de Deus. Ele frequentemente dizia, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. E ele diz, quem me convence de pecado? Então, se Jesus era inimigo do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Jesus vence a morte pela própria morte. Ele experimenta a morte e, portanto, é capaz de livrar as pessoas do pavor da morte. Porque se Jesus Cristo tivesse nascido para morrer, simplesmente nascer para morrer, ele poderia ter morrido através das mãos, da espada de um soldado, quando Herodes mandou persegui-lo. Acontece que não é bem assim. Ou seja, Deus tem um cronograma de trabalho. Para muitas pessoas, a noção de um Deus ausente, impessoal, não favorece muito a busca por um relacionamento próximo com o Criador de todas as coisas. Somado a uma compreensão de um Jesus que pode até ter morrido por nós, mas que hoje está muito longe, em um céu distante, não é de se estranhar que muitas vezes desanimamos na fé e na perseverança para seguir em frente e lutarmos com nossas dificuldades e pecados. Mas é justamente para combater esse tipo de efeito que o livro de Hebreus trata do ministério sacerdotal de Cristo por nós no céu. Não apenas ele realiza um trabalho essencial por cada um de nós diante de Deus, como a Bíblia revela essa noção de que somente um Deus que experimentou o que é ser um humano é que pode, de fato, saber o que passamos, se identificar com nossas fraquezas e agir em nosso favor de forma muito mais significativa. No episódio de hoje, vamos explorar essa ligação de Cristo conosco. Não saia daí, estamos só começando. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né, por que foi necessário Cristo assumir uma forma humana? Por que não nos salvou simplesmente na condição divina? Por que se tornar um ser humano? Muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia, eles têm tentado dar respostas, e muitas delas são boas respostas, a essa pergunta tão intrigante, a relação entre a sua encarnação e também a salvação. Uma das respostas mais influentes que nós observamos na teologia cristã sobre essa pergunta, ela vem lá da Idade Média, de um teólogo chamado Anselmo. Ele escreve uma obra que ela acaba sendo importante para a história da teologia cristã, intitulada em latim Cur Deus Homo, por que Deus se tornou homem, e ele vai eminentemente explicar o fenômeno da encarnação à luz das imagens e conceitos disponíveis a ele em uma sociedade medieval, feudalista, onde se tem a ideia de um senhor que tem uma honra que precisa ser preservada e os servos que não podem, de maneira nenhuma, manchar essa honra. Uma vez que ele mancha essa honra do seu servo,
precisa-se então de haver algum tipo de compensação, chamada por Anselmo de satisfação. E o tamanho da honra desse senhor, e essa honra que foi manchada, não é o tamanho do servo, é o tamanho do próprio senhor. Então a dívida, ela é astronomicamente maior do que aquilo que o servo pode fazer. É por isso que esse pagamento, por assim dizer, pode ser feito unicamente pelo próprio senhor, mas ela tem que ser feita por meio do servo e não pelo senhor. Ele diz que o pecado do ser humano foi tão ofensivo a Deus, mas tão ofensivo, que o ser humano não tem condições de pagar. O homem não pode pagar a Deus. Que só o próprio Deus teria condições de pagar essa ofensa tão grande. Por outro lado, Anselmo diz, mas a ofensa foi feita pelo próprio homem, pelo próprio ser humano. Então, para pagar essa dívida tão grande, teria que ser uma pessoa que reunisse a divindade e a humanidade em si própria. E esse papel foi feito por Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Só ele seria capaz de pagar a dívida provocada pelo pecado humano. E aqui nós temos o quadro de Jesus sendo desenhado nesse contexto, onde ele é Senhor, ele é Deus, mas ele assume a forma humana para realizar esse pagamento com a sua própria vida, que é uma vida cujo valor tem o tamanho do Senhor. O que nós percebemos nesse tipo de explicação? Que é uma explicação interessante, didática. Essa é uma explicação que se concentra particularmente na morte de Cristo Jesus. Por que Cristo precisaria se encarnar, ser um ser humano? E a explicação vem mais ou menos assim. É porque Cristo precisaria morrer em nosso favor. E para morrer, ele precisa estar na condição humana, especialmente porque ele está morrendo em favor da raça humana. A relação, então, de encarnação e salvação é uma relação definida pelo conceito da morte. A morte é o elemento central que dá inteligibilidade à razão da encarnação. Mas alguns talvez estejam se perguntando, mas qual era então a natureza de Jesus? Quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós observamos que o Senhor Jesus sentia cansaço, ele sentia sono, ele sentia algumas fraquezas. Ele mesmo chegou a dizer, olha, o espírito está pronto e forte, mas a carne é fraca. E disso nós podemos depreender que Jesus Cristo, na sua carne, ou seja, na sua matéria, ele nasceu com uma natureza pós-lapsariana, ou seja, pós-queda. Ele era igual a todas as pessoas de seu tempo. Mas quando se trata de natureza, do ser, estou falando de ontologia, quando se trata do ser de Jesus, ele era pré-lapsariano, ou seja, a sua natureza era igual a de Adão antes da queda. E por que eu estou afirmando isso? Porque pecado é inimizade contra Deus. E Jesus não era inimigo de Deus. Ele frequentemente dizia, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele diz, quem me convence de pecado? Então, se Jesus era inimigo do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele sofreu os efeitos do pecado na sua carne. Por isso ele sentia fraqueza, sentia sono, sentia dor. Mas jamais Jesus cometeu qualquer pecado, porque a sua natureza era completamente contrária ao pecado. Ele é o Filho de Deus único, da mesma natureza do Pai, da mesma natureza da divindade. Ele é o nosso Deus Salvador, a segunda pessoa da divindade. A relação entre a encarnação e a necessidade da morte, ela é uma relação que a gente já mencionou aqui, elaborada eminentemente na história da teologia por Anselmo. Ela é uma relação que tem base bíblica, sim. E ela tem base bíblica, inclusive, no livro de Hebreus, que é o livro que elabora o conceito de sacerdócio de Cristo em maior detalhe, com uma especificidade maior. Nós vamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 2, versos 9 e 10 e também o verso 14, e nós vemos exatamente essa ênfase entre a encarnação e a morte de Cristo Jesus. Veja no verso 9, por exemplo, o texto diz assim, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos,
Aqui a ênfase da encarnação. Jesus que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Observe alguns elementos importantes aqui nesse texto bíblico. Fala de Jesus ser feito menor do que os anjos, aqui toca a ideia da encarnação, vai falar do seu sofrimento e de sua morte, e vai falar da necessidade que ele tinha de provar a morte em favor dos seres humanos. Então, nós observamos que a Bíblia, sim, coloca a morte de Cristo e a necessidade de encarnação como sendo uma equação válida. Quando nós vamos para o verso 14, nós também observamos esse conceito. Nós lemos assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, no verso 15, todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Existe aqui um elemento interessante no texto bíblico, onde Jesus vence a morte pela própria morte. Ele experimenta a morte e, portanto, é capaz de livrar as pessoas do pavor da morte. Perceba também uma outra ênfase desse texto bíblico, é a necessidade de participação de Jesus Cristo na carne e sangue. Isso dá uma ênfase da ideia de encarnação, ideia humana, da composição de carne e sangue, mas é importante lembrar que aqui não há apenas uma ideia de humanidade, mas uma humanidade que experimenta a mortalidade, uma humanidade frágil, que sofre e morre. Jesus normalmente usa essa imagem de carne e sangue em contextos de morte. Se lembre, por exemplo, da fala dele no contexto da Santa Ceia. Este é o meu corpo, este é o sangue, para enfatizar a proximidade da sua morte. Então a Bíblia, sim, confirma essa relação entre necessidade de encarnação e a necessidade da sua morte, aonde a sua morte ela é viabilizada por meio da sua encarnação, sua participação nos sofrimentos humanos. A Bíblia narra a incrível história de um Deus que, embora fosse o criador de todo o universo, escolheu se transformar em uma de suas criaturas, em um ser humano. Sujeito a todas as dores e experiências difíceis em um mundo de pecado, estar encarnado lhe proporcionou viver e sentir o que todos nós sentimos. Estar à mercê de tudo isso faz com que o ministério de Cristo em favor da humanidade caída seja muito mais significativo e efetivo ao ouvir nossas súplicas e interceder por nós. Ao passo que Hebreus enfatiza a necessidade da encarnação à luz do conceito de morte, este não é o único conceito que informa a ideia de necessidade da encarnação. E a gente é capaz de observar isso no mesmo capítulo onde nós lemos a relação de encarnação e morte, é o capítulo 2. Nós lemos na pergunta anterior essa questão nos versos, especialmente o verso 10, 9, 10 e o 14. Mas quando nós continuamos lendo esse mesmo capítulo, nós percebemos que a explicação da encarnação ela é muito maior. Ela vai incluir, só para adiantar aqui as nossas conclusões da leitura, ela vai incluir o trabalho de Cristo como sacerdote. Ou seja, a encarnação não é necessária apenas para a morte de Jesus. A encarnação ela é absolutamente necessária para aquilo que Jesus vai fazer depois da sua morte, depois da sua ressurreição, na figura de um sacerdote mediador e intercessor por nós. Veja só o que Hebreus vai dizer nos versos agora 17 e 18 desse mesmo capítulo, capítulo 2. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha só que perspectiva ampla que nós temos aqui sobre o trabalho
mediatório de Jesus Cristo. Era necessário que ele participasse de todas essas coisas, tivesse a experiência de um ser humano, não apenas para que ele morresse, mas para que ele pudesse ser um sacerdote fiel e misericordioso diante de Deus para trabalhar para a expiação e propiciação dos pecados do povo. E o texto vai dizer mais, para que ele pudesse socorrer aqueles que são tentados por meio do seu sofrimento enquanto ser humano. Existem duas características neste texto bíblico que informam a imagem de Cristo como sumo sacerdote, a característica da fidelidade e a característica da misericórdia. A gente não consegue pensar essas duas características sem a encarnação de Cristo. Ele é fiel na condição do Deus encarnado, enquanto ser humano, na sua vida terrestre, e ele é misericordioso também, especialmente por conta da sua condição enquanto ser humano, porque daí ele vai agora socorrer aqueles que são tentados. Perceba como que a encarnação, portanto, ela é absolutamente necessária não apenas para a morte de Cristo Jesus, seu sacrifício, mas também para aquilo que ele faz como sumo sacerdote, como fiel e misericordioso. Porque se Jesus Cristo tivesse nascido para morrer, simplesmente nascer para morrer, ele poderia ter morrido através das mãos da espada de um soldado, quando Herodes mandou persegui-lo. Acontece que não é bem assim. Deus tem um programa. E lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ou seja, Deus tem um cronograma de trabalho. Deus trabalha de maneira bem organizada. E quando nós observamos alguns textos da Bíblia, isso é muito claro. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 15. Abra sua Bíblia, vamos dar uma checada. É muito interessante, o texto diz assim. Vamos ver a partir do versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo que se cumpriu aqui? Jesus foi batizado exatamente numa daquelas porções da profecia de Daniel 9. Ou seja, Jesus foi batizado no ano 27 e ali se cumpriu uma porção da profecia das 70 semanas de Daniel. Esse tempo aqui não é um tempo cronos, é o tempo kairos, é um tempo profético. Esse tempo profético se cumpriu. Jesus deveria se batizar nessa ocasião. E no programa de Deus, daí a 3 anos e meio, ele deveria sofrer a cruz. E mais 3 anos e meio, então, completaria a profecia das 70 semanas. Ou seja, Deus tem um relógio. E é exatamente neste ano 31 que Jesus Cristo deveria subir aos céus para começar a funcionar como sumo sacerdote. Como a gente viu no texto bíblico anterior, Hebreus 2, 17 e 18, duas características são marcantes para se pensar o sacerdócio de Cristo: a sua fidelidade e a sua misericórdia. Quando a gente vai ali nos versos 17 e 18, a gente vê que nesse conjunto ali, o autor de Hebreus, que nós cremos ser o apóstolo Paulo, ele elabora a ideia de misericórdia logo na sequência no verso 18. Porque ele vai falar de Jesus socorrendo aqueles que são tentados, na sua misericórdia. Mas quando a gente vai para o capítulo 3 de Hebreus, nós notamos que o autor ele elabora o conceito de fidelidade. Observe comigo, no capítulo 3, versos 1 em diante, ele vai falar, eu não vou ler todo o texto, mas vou mencionar pontos importantes nesse verso, para considerarmos o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. E aí no verso 2 vai dizer, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aí o texto ele continua elaborando o conceito, note aqui, o conceito de fidelidade. Conceito esse já apresentado em 2,17 como característica marcante daquilo que Jesus é como sumo sacerdote, mas agora colocado nessa comparação com Moisés também.
Jesus Cristo, ele é fiel, como também foi Moisés. É interessante notar essa comparação de Jesus com Moisés. E Jesus está sendo comparado aqui como sumo sacerdote. Ele é agora colocado em paralelo com a figura de Moisés. Uma das coisas que a gente pode pensar aqui na narrativa bíblica, especialmente no livro de Êxodo, é que Moisés, ele não é, a rigor, o sumo sacerdote. É o seu irmão Arão que é o sumo sacerdote. Só que lembre-se comigo de um detalhe bem interessante. Enquanto Moisés está no Monte Sinai, intercedendo, mediando a aliança de Deus com o povo, e aqui nós já temos uma característica, em certo sentido, sacerdotal de mediação, e ele desce do Monte Sinai para ver a realidade do povo, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro e fazendo isso sob a liderança daquele que seria o sumo sacerdote, que já foi chamado como tal em toda a relação de revelação de Deus para Moisés, de como funcionaria o santuário e também o quadro sacerdotal. Só que naquele contexto é Moisés que é fiel e não a figura de Arão. É via fidelidade de Moisés que agora ele vai fazer uma mediação. Você conhece a história ali nos capítulos de 30 até o 34, e ele está fazendo uma mediação em prol do povo. A sua fidelidade, ela é colocada como marca interessante ali naquele contexto, e Jesus está sendo comparado na fidelidade de Moisés. Um dos primeiros autores da Bíblia, Moisés desempenhou um papel muito importante na formação da nação de Israel que acabara de ser liberta da escravidão egípcia. Sua missão era de guiar e orientar um povo rebelde e idólatra e fazer o papel de intercessor para falar com Deus em favor do povo, para que estes não fossem destruídos por sua iniquidade e desobediência contínua. Para ilustrar a fidelidade de Jesus por nós no santuário, é a essa figura que o autor de Hebreus recorre. O tema da fidelidade, já introduzido, como nós já vimos em 2:17 e 18, ele é mais elaborado no capítulo 3. É bem verdade que quando a gente observa o verso 18 vai falar um pouquinho sobre misericórdia, porque a ênfase é de um Jesus que vai socorrer aqueles que são tentados. Mas quando a gente continua a leitura, no capítulo 3, a gente vê que a ênfase é realmente fidelidade, especialmente nesse capítulo como um todo. O texto vai dizer, eu leio aqui algumas partes do verso 1, por exemplo, que fala sobre a necessidade de considerarmos atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, veja aqui que a ênfase é sacerdotal, da nossa confissão, que é Jesus, que é fiel no verso 2, é fiel àquele que o constituiu. E agora vem uma comparação interessante, que é a comparação com Moisés, que também foi fiel em toda a casa de Deus. E o texto vai continuar falando um pouquinho aqui dessa comparação com Moisés e vai dizer que assim como Jesus é fiel, nós precisamos ser uma casa fiel. Nós também precisamos exercer fidelidade a Ele, especialmente quando ouvimos a voz dizendo, existe uma ênfase aqui hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na experiência do povo no deserto. Há uma elaboração disso ao longo do capítulo 3 para entrarmos no descanso de Deus. E a ênfase primária é: nós precisamos de ser fiéis, assim como o nosso sumo sacerdote ele é fiel. É curiosa também essa comparação de Jesus como sumo sacerdote fiel com a imagem de Moisés, que também é fiel. Nessa comparação, seria interessante notar, inclusive, que, a rigor, Moisés não é chamado na narrativa bíblica de sacerdote, pelo menos não no nível que nós vemos o seu irmão Arão sendo colocado como figura sacerdotal. Arão vai ser o sumo sacerdote. Só que quando a gente lê a história ali, especialmente de Êxodo, entre os capítulos 30 até o 34, a grosso modo, Moisés está num contexto de diálogo com Deus, mediando uma aliança com Deus no Monte Sinai. Isso já é implicitamente uma característica de mediação sacerdotal, em certo sentido.
E ele desce do monte, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, sob a liderança do sumo sacerdote, curiosamente, de Arão aqui, que ele já é chamado de sumo sacerdote nas instruções que Deus dá sobre as roupas que ele vai ter e tudo mais em capítulos anteriores. E Moisés, em certo sentido, ele assume a figura mediatória sacerdotal. É ele que vai agora tentar fazer expiação pelos pecados que o povo estava cometendo ali. Nós temos implicitamente a figura de alguém que é fiel e agora vai mediar. Não é a figura de Arão que é usada, é a figura de Moisés. E nessa comparação, Jesus é visto não como o sacerdócio que se corrompe, mas é o sacerdote que é fiel. E por meio da sua fidelidade, nós podemos ter certeza de que ele está cumprindo aquilo que estava previsto para a nossa salvação. E isso é um apelo também para a nossa fidelidade hoje junto a esse sacerdócio. Quando nós avançamos na leitura da carta aos Hebreus, nós notamos que o tema da fidelidade ele não está presente apenas no capítulo 3. O tema da fidelidade ele também é elaborado em outras porções. E a gente pode observar outro caso de fidelidade, outro ponto de elaboração de fidelidade, no capítulo 4, que está ali amarrado com o capítulo 3, fazendo as ponderações finais dessa sessão que começa no capítulo 3. Precisamos nos lembrar que toda essa elaboração tem em vista Hebreus 2,17, que coloca como característica marcante do sacerdócio a fidelidade e a misericórdia. E o primeiro ponto a ser elaborado é o da fidelidade, já enfatizado no capítulo 3, na comparação com Moisés. E agora, no final aqui do capítulo 4, nós lemos nos versos 14 até o 17 também essa ideia de fidelidade. Veja comigo, o texto diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Precisamos ser fiéis, veja o apelo aqui. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aqui nós temos um ponto de misericórdia, compadecer-se. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Note como agora a característica não é primariamente agora a misericórdia, mas é a fidelidade. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Em outras palavras, ele permaneceu fiel. E aí vem um apelo no verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E a fidelidade de Jesus, a fidelidade necessária para que ele seja um sumo sacerdote, ela é uma fidelidade cujo clímax está na sua decisão de fazer a vontade de Deus, na sua decisão de ser um sacrifício humano em favor da raça que precisa desse sacrifício. O sacrifício de Jesus é visto em termos de fidelidade, de alguém que decidiu fazer a vontade de Deus. E a maior tentação dele era, no meio do sofrimento, evitar a sua morte. Mas ele decidiu ser fiel à vontade de Deus, à vontade de um Deus que por meio do sacrifício vai perdoar todos os seus filhos. Jesus dá continuidade a esse plano e, portanto, ele está na condição de sacerdote fiel para então exercer misericórdia.